Olá pessoal, eu sou Alberto Delísola. Eu sou Valéria Delísola, Onde você tá, Valerinha? no Delísola E Cast. qual que é o tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre as bets e as apostas online. Treta, hein? Ó, Quer dizer, treta não, pra mim assim, é super pacificado, que é um absurdo. é treta, na verdade, as pessoas querem mexer, torcer a lei Uhum. pra falar que não foi legalizado o jogo de azar no Brasil. Pois é. Então nós vamos falar aqui hoje, né? E por que nós vamos falar então das bets e das apostas online no geral? Porque, veja só, nunca se apostou tanto no Brasil e nunca se perdeu tanto em silêncio, né? No ano passado, em 2024, mais de 120 bilhões, imagina, bilhões, foram gastos em aposta online, você acredita? E isso é mais do que o país investiu em educação básica, né? E enquanto os estádios se enchem aí de patrocínios coloridos, streamers e influenciadores estão ganhando esses ganhos aí que parecem mágicos, né? Milhares de brasileiros caem nesse ciclo silencioso de compulsão, de endividamento, de vergonha. E a gente não está mais falando só de entretenimento, né? Estamos falando de uma indústria bilionária que sabe exatamente como manipular todos nós, né? Nós não, porque a gente não joga, mas enfim, as pessoas que, sobretudo, quem tem uma tendência para cair nessas armadilhas, né, de vício, de compulsão. Então, hoje, nesse episódio, a gente vai expor aqui, tá, pessoal, que aquilo que os donos desse mercado não querem que você saiba, né? Ou seja, como funcionam as bets, o que a psicologia revela sobre esse vício moderno e também o que o direito está tentando fazer para regulamentar, colocar ordem nessa bagunça aí, né? O pior que é o seguinte, colocar ordem nessa bagunça juridicamente me parece querer fazer um arroz mofado ficar gostoso. Pois é. Na verdade, fazer isso ficar bom não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. A gente já tá colocando a nossa opinião aqui já desde cara. Somos E eu vou te falar absolutamente outra coisa, contra eu as vou falar uma bets coisa aqui, ó. e apostas online. Se tivesse legalizado cassino mesmo, vamos lá, considerando todos os problemas, vai ter uma zona franca de Manaus, por exemplo, igual teve já para o comércio, né? Vai ter uma zona franca de Manaus de cassino, ou seja, um local que vai ter um cassino. Vai ter problema? Vai ter problema, vai ter os problemas de lavar dinheiro, todos os problemas que as bets já têm. Só que pelo menos a pessoa ia viajar pro Brasil. Menos pior, ia trazer turismo. Ia trazer turismo. Enfim, nós vamos discutir muito isso aqui ao longo do episódio, mas antes temos que falar de quê? Dos nossos patrocinadores. É lógico, do Philip Mid. É o hidromel, se você quiser aí, ó. Beber hidromel gostoso, não é licor, na verdade, é um vinho de mel. Muito gostoso. Usa o cupom DELCAST. É uma delícia. Enfim, experimenta um presentão aí, porque vem também uma embalagem boa, Sim, bonita. é uma apresentação muito bonita, como diz os italianos, fa una bella figura. Exatamente. Né? Bom, agora falando do nosso tema de hoje, primeiro, eu queria explicar, antes de entrar nas distinções, né, dos tipos de aposta online que a gente tem, algumas que são camufladas, até jogo de videogame tem aposta online. Tem cassino legalizado para criança no Brasil. Olha só. E pouca gente está comentando sobre isso. Mas antes disso, quero comentar por que o vício em bets, nessas apostas online, é pior do que grande parte dos vícios que a gente tem no nosso dia a dia. Bom, a gente já sabe os danos causados por transtornos de abuso de substância. E são transtornos de drogas que têm algumas peculiaridades que a gente não vai ter nos jogos online. Por exemplo, quando a gente fala de drogas, a gente vai ter a chamada tolerância. O que é tolerância? O cérebro acostuma com o efeito psicoativo da droga psicoativa, e vai precisando cada vez de doses maiores. Mas por que a aposta online consegue ser pior do que isso? Tem vários elementos. O primeiro é que existe um sentimento de anonimato que a gente não tem com o consumo de droga. Então, por exemplo, se a gente pensa aí naquele colega nosso do colégio, que era meio Zé Droguinha, que usava essas drogas, ele era visto pelos seus pares. Pô, você tá fumando demais. Olha, toma cuidado aí, para com essa maconha. Ou seja, existia um problema envolvendo ele pessoalmente estar fazendo isso. A pessoa tá viciada, por exemplo, em álcool, ó, tá viciada em álcool. Não vamos deixar você entrar aqui no bar. Ou seja, a comunidade consegue impedir ou ao menos fazer esforço para essa pessoa parar de consumir. É um vício que tem cara, né? Tem cara, exatamente. Não é anônimo. Alguém tá viciado, por exemplo, nesses caça-níqueis.
caça-níquel que a gente tem, né? Hoje é raro, mas tinha muito caça-níquel em barzinho, boteco Sim. e tal. A pessoa tá viciada, todo mundo via que ele tava gastando dinheiro dele lá. Uhum. Aposta online, não. Aposta online, a pessoa pode estar de corpo presente num show e tá apostando online. Uai, teve um dia que a gente tava no teatro, recente, no show do Magicamente, o pessoal, né, que faz o show de hipnose. E aí a moça que tava na nossa frente era uma senhora, tava com os filhos e tal. Ela tava lá no jogo do Tigrinho, ó, o tempo inteiro. É muito diferente a pessoa tá num show do Magicamente vendo hipnose apostando de alguém que saiu de casa, despediu da família. Oi, família, vou lá jogar no bingo e tal. Ia lá e se divertia lá, enfim. Sim, sim. É muito diferente. Não, a pessoa tá ali perdendo momentos preciosos da vida dela, sabe? Ela tá num show, ela tá num momento com a família e tudo, e tá lá, jogando, e perdendo dinheiro. Tem agora outros elementos que fazem a aposta online ser mais complicada em relação a vício. Tem outro elemento que é a facilidade de pagamento. Ou seja, eu consigo, na hora, coloco. Ou seja, é diferente da Loteria Federal ou da Mega Sena, que eu tenho que fazer a aposta, aguardar para sair o resultado. O tempo entre a aposta e a recompensa é determinante para algo ser mais viciante ou não. Uhum. Ou seja, um dos motivos do crack ser uma droga tão perigosa é que a euforia é quase imediata após ter usado a droga. Outras drogas vão gastar mais tempo para chegar no cérebro. E aí vai sim começar a ser importante a gente distinguir os tipos de jogos online. Porque todos vão ter o anonimato, sim. Todos vão ter essa facilidade de pagamento, sim. Mas vão ter particularidades, por exemplo, do jogo do Tigrinho, que vão tornar ainda piores do que as apostas online. Sim. Que é o que realmente foi legalizado no Brasil. Eu até vi um pessoal defendendo, dizendo que as pessoas têm que ter liberdade de gastar o dinheiro delas como bem quiserem, e comparando com a loteria, que atualmente você pode jogar até mesmo online, né, a loteria. Mas é uma diferença absurda, né? A loteria eu não sei quantas vezes tem por semana, se é uma, 2 vezes por semana, né? Enfim. Mas não é aquela coisa ali de ficar na tela o tempo inteiro, né? 24 horas por dia, a pessoa tendo ao alcance dos dedos, como nessas apostas online, nesses cassinos online, nesses bets, sei lá das quantas, e ficar apostando o tempo inteiro e colocando mais dinheiro, e coloca Pix, e coloca cartão e crédito. E outra coisa, eles dão bônus também para as pessoas, né? A própria plataforma dá bônus, aí a pessoa fica com aquele sentimento de que ela não está gastando o dinheiro dela, que ela está gastando o dinheiro da plataforma. E quando ela ganha em cima desse bônus, aí que ela se sente muito recompensada. E você sabe que frequentemente tem pegadinha do malandro com esse bônus, né? Aham, claro. Qual que é a pegadinha? Eles dão, por exemplo, sei lá. Eu não sou especialista em bets, não me responsabilize pelas quantidades. A Tô gente falando nunca que eu nem nunca baixou nada eu disso. nunca joguei, não. Mas, por exemplo, dá, sei lá, R$10 de crédito de bônus. Mas tem um mínimo de saque que é tipo 50. Sim. Então, o cara tem aqueles 10. Aí ele tem aqueles 10. Pra ele poder. Vamos supor que aqueles 10 viraram 15. Aí, eventualmente, ele vai acabar sentindo a necessidade de colocar o dinheiro dele pra poder compensar, enfim, pra poder chegar nos 50, ou nos 100, sei lá, pra ele poder sacar. E aí, ao colocar esse dinheiro, acaba surgindo esse problema de ele começar a sentir a necessidade de recuperar o que ele colocou. E aí ele vai entrando num loop sem E vai fim. perdendo cada vez mais. A gente vai ter basicamente 2 tipos de apostas online. Eu até falaria que tem 3. Mas vamos lá. Legalmente, a gente está tendo 2. A gente tem as apostas esportivas. E a gente tem o cassino online, que muitas pessoas vão chamar de iGame, enfim, vão usar esses termos, que é o chamado jogo do tigrinho. O que foi legalizado e permitido no Brasil é o chamado aposta esportiva. Na aposta esportiva, existe uma imprevisibilidade em relação ao resultado, e mais do que isso, existe uma certa isenção da casa de aposta, uma suposta isenção, daqui a pouco a gente vai falar de manipulação de resultado, mas existe uma suposta isenção em relação ao resultado. Por exemplo, vai ter o jogo Cruzeiro e Atlético. Eu aposto que o Atlético vai ganhar de 1-0 com o gol do Hulk.
Bom, a princípio, a casa de aposta não vai interferir no jogo Cruzeiro e Atlético. Uhum. Não vai interferir no Hulk fazer gol, não fazer gol. Ou seja, existiria uma certa isenção e uma certa imprevisibilidade em relação ao resultado. Porque se trata de um evento externo. O evento Então, externo. Agora, se isentaria, né, disso daí, de não cair, entre aspas, em jogo de azar. Mas, exatamente. ao meu ver, é jogo de azar. É claro que é um jogo de azar. É. Só não vai ser jogo de azar em relação à tipificação no Brasil. Exato, Porque no momento em que eu até tenho as odds, né, que são as probabilidades de um time jogar melhor ou pior, ou seja, atualmente o Cruzeiro tá bem melhor que o Atlético. Então, se tiver um jogo Cruzeiro e Atlético, as odds, as probabilidades do Cruzeiro vão estar superiores ao Atlético. Mas isso não significa nada. Porque a gente tem o Hulk. Ou seja, a gente pode ter, parece brincadeira, mas não, porque existe uma imprevisibilidade muito grande. Eu posso ter um time que é 1000 vezes melhor e ele perder para um time que é bem pior. Ou seja, a casa vai ganhar sempre. Tem uma questão aí de uma imprevisibilidade muito grande. Não é uma habilidade. Ou seja, é um jogo de azar, só que é diferente do Tigrinho. Porque no jogo do Tigrinho e no iGame, que é o termo que o pessoal tá usando pra São os falar disso, cassinos online, né? são os cassinos online, o algoritmo é da casa de aposta. Uhum. Ou seja, tem uns joguinhos lá, que você vai apertando o botão, apostando se o aviãozinho vai subir, se vai descer, coisa desse tipo. Aí você vai apostando e na E hora... sabe uma coisa que o algoritmo faz? Que eu tive pesquisando e vi que eles programam de modo que a pessoa acha que ela quase ganhou, sabe? É tipo assim, nossa, sabe, a roleta vai e, foi por pouco. A pessoa sai sempre com aquela sensação de que foi por pouco. O algoritmo é programado dessa forma. E o governo e as pessoas não têm nem acesso a esse algoritmo do jogo do Tigrinho. Não, ninguém sabe como que É funciona. o motivo pelo qual esses jogos são proibidos. Agora, a gente tem o terceiro tipo, que eu vou chamar das loot boxes. O que é loot box para você que não joga jogo online? É o seguinte. Existem nos jogos online um verdadeiro caça-níquel para adolescente e criança. Como que funciona? Tem um jogo chamado futebol, que é o FIFA Soccer, por exemplo. Hoje mudou de nome, né? Nem chama FIFA Soccer mais. Mas enfim, um jogo de futebol online. Aí, eu vou ter meu time para jogar online. Dá a impressão que é algo de habilidade, não é? Habilidade, vai jogar com o time dele. Igual quando eu vou jogar Street Fighter, eu escolho o Ken, escolho o Blanca. No entanto, o que eles fazem? O meu time não é simplesmente eu escolher o Atlético, escolher o Cruzeiro, escolher o Flamengo. Não. O meu time, ele vai ter jogadores... Se eu estiver falando errado, depois alguém corrige nos comentários, porque eu nunca participei disso, não. Eu sou ruim demais no futebol. Mas o cara consegue comprar jogadores extras muito melhores pro time dele. Então, por exemplo, eu consigo ter uma carta que vai me trazer o Ronaldo Fenômeno de antigamente para ser atacante do meu time de hoje online. E ele vai ter indicadores de habilidade muito superiores aos outros jogadores do próprio jogo. Ou seja, eu consigo montar meu jogo comprando personagens que são mais poderosos. Só que tem um detalhe. Você não consegue comprar o jogador, você não consegue comprar o Ronaldo Fenômeno, o Cristiano Ronaldo, não. Você tem que comprar um que chama loot box. É como se fosse uma caixinha surpresa de brinde dessas de shopping, que você paga um dinheiro e vai vir um jogador aleatório que pode ser o Ronaldo ou não. Aí as crianças começam. É o Kinder Ovo do jogador. Exatamente. E aí, pra você ter um time competitivo, só pra você ter uma noção do nível disso, tava vendo uns podcasts sobre FIFA Soccer, sobre futebol, o cara que tá no campeonato mundial, por exemplo, de FIFA Soccer, tem que investir no mínimo uns 20 a 25 mil reais no time dele online. Que isso? Não basta ele ser bom, ter habilidade, não basta. Ele tem que ter um personagem especial e você não consegue comprar apenas esse personagem. Mas investe tudo isso? Você consegue colocar dinheiro real nisso. E todos os jogos online são com esse negócio agora de loot box. Então, por exemplo, se eu jogo um RPG online e tem combate, eu vou, sei lá, pegar meu personagem e lutar contra o seu, o fim de outra pessoa. Eu consigo pagar, sei lá, 10 reais pra vir um baú e esse baú mostrar um item que pode ser raro ou não. Ou seja, já tá legalizado no Brasil um tipo de cassino para adolescente há muito tempo. Porque que coisa, hein? no momento que as crianças conseguem ter acesso a um jogo
e conseguem pagar pra ter um personagem especial, um item especial, e as pessoas começam a ficar gastando compulsivamente. Tem até um termo que é utilizado atualmente para esses jogos online chamado pay to win, que a pessoa começa a ter um jogo que vai pagando cada vez mais. Nossa, isso eu não conhecia, não. Pois é, e na verdade ninguém tá debatendo sobre isso, e é algo que tá legalizado no Brasil há muito tempo. Porque é uma zona meio cinzenta. Porque você não tá realmente apostando. Você tá comprando um personagem. É tipo aquelas coisinhas do shopping, que você chega e é um cassino também. A pessoa tá colocando uma moeda no shopping pra poder vir um brinquedo. O próprio Kinder Ovo tem esse aspecto também. A diferença é que o Kinder Ovo, todo mundo sabe que vai vir um brinquedo mais ou menos, vai vir um brinquedinho Bem ruim, né? bobo. Não, atualmente os Kinder Ovo são horríveis. Antigamente era Da até nossa bom. época era muito bom. Mas nunca teve essa ideia de, pô, esse meu Kinder Ovo pode vir um carro. Não. Uhum. Tinha até antigamente, e eu já comprei, e já ganhei coisa neles, álbum de figurinha que tinha cassino escondido. Foi proibido depois pela justiça. Ah, é? Você comprava um álbum de figurinha, e se você completasse, por exemplo, uma página qualquer, você ganhava uma bicicleta. Ah, tinha isso mesmo. É Você verdade, eu cheguei a ganhar uma lembro. carteira. Eu cheguei a ganhar Ah, é? realmente uma carteira de couro. Nunca usei carteira, nem quando eu era pequeno, mas fiquei felizão de ganhar uma carteira. Tinha isso mesmo, eu tinha esquecido. É Você claro que é completava cassino. uma página e tinha os prêmios lá. E você nunca completava a página. Pois é, eu só não vou falar que nunca, porque eu cheguei a ganhar uma Ganhar uma carteira de carteira. couro. E esse tipo de loot boxes, que são esses online que já existem há muito tempo, que existia nesse álbum, tem aquilo que torna também o tigrinho o mais viciante possível. Porque você consegue ficar testando a sorte de forma compulsiva e imediata. Então, por exemplo, comprei uma caixa lá de jogadores do FIFA Soccer. Pá! Não veio o Ronaldo Fenômeno que eu Vou queria. comprar outra. Vou comprar outra. Pá! E vou fazendo um atrás do outro. Aham. Vou fazer um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. E Como que chama mesmo essa modalidade? chama Loot Boxes. L-O-O-T Box. É uma caixa de recompensa. Loot Boxes. E os adolescentes estão tudo... Gastando Jogando e dinheiro nesses gastando. negócios aí. Caramba. E isso aí nem é o tema de hoje. Uhum. Mas o ponto é que existem nuances nesse debate que, pra mim, deveria estar sendo debatido isso. Como Com assim certeza, sim, que um sim. adolescente pode pegar simplesmente e ficar jogando esse negócio? Entendeu? É muito absurdo. É muito absurdo. E agora, a gente também tem um outro, que aí pra mim não é jogo de azar, que é o pôquer. Que é um jogo de habilidade. É um jogo de habilidade. Pôquer não é jogo de azar, é jogo de habilidade. Pode até ter gente viciada, mas é um jogo de habilidade. Ou seja, se você pegar, é uma coisa muito doida. Esses campeonatos de pôquer dos Estados Unidos tem milhares de pessoas. A mesa final de 5, 6 pessoas sempre são as mesmas pessoas. Ou seja, quando você vai num campeonato de pôquer, você está pagando a inscrição para jogar um campeonato. Assim como pode ter no xadrez, assim como pode ter no futebol. E envolve técnica, envolve o conhecimento Não, daquele que tá envolve jogando. técnica, é muito diferente É. dessa questão das apostas. Né? É. Eu até trouxe a definição aqui, que o jogo de azar ele depende exclusivamente ou majoritariamente de sorte, né? Que não é permitido no Brasil. O jogo de habilidade, o resultado depende da destreza ou do conhecimento do jogador. A loteria, que muita gente compara, né? A loteria com a bet, que pra mim não faz o menor sentido essa comparação. O prêmio vai ser dividido entre os ganhadores com base na arrecadação. E também na loteria não vai ter essa compulsão, como tem ali na tela, né? E o jogo de aposta de cota fixa, o apostador sabe previamente quanto ele pode ganhar se ele acertar. Então, as bets entraram nisso aí. Para elas escaparem dessa modalidade de jogo de azar, que não é permitido no Brasil, entraram nessa modalidade de aposta de cota fixa, que é uma maquiagem, né? Para Claro que sim. um jogo de azar. Isso daí... Até tem uns tipos de loteria permitidos no Brasil que tem cara de jogo de tigrinho. Não sei se aqui em Belo Horizonte tinha antigamente chamado Totobola. Ah, o Totobola, sim. Mas atualmente tem outros nomes. E ainda existe. Que o estabelecimento colocava uma televisãozinha e mostrava o sorteio acontecendo naquele momento. E você conseguia apostar. Só que tem alguns elementos. Primeiro, não é anônimo. E segundo, a pessoa, ela tá apostando, esperando um tempo lá na frente da banca de jornal. Ou seja, ela não tá em casa escondida fazendo esse tipo de aposta. Uhum. Ela não tá entediada ir lá jogando, né? Não tá. E não tem como comparar a velocidade entre cada aposta. É igual
quando a gente tem aqueles caça-níqueis mesmo, de jackpot, né? Que vocês pegam essas... Esqueci o nome em português. Que a pessoa tá lá no cassino, aperta... Em inglês é jackpot. Aí faz... Caça-níquel. É caça-níquel, não é caça-níquel. Enfim, é muito diferente. Uhum. É muito diferente. Mas até esses caça-níqueis são melhores do que o jogo na telinha do celular, né? Porque a pessoa teve que se deslocar para aquele local, né? Exatamente. Tem um processo ali. Agora, se ela tá com o celular o tempo inteiro, é no banheiro, na escola, em casa, de madrugada, quando ela tá entediada, ela fica jogando, né? Isso é complicado. Você falou inicialmente aqui sobre os cassinos, né? Que seria até melhor que se tivesse cassino físico mesmo, pensando aí numa contenção de danos, né? E aí eu penso nisso bastante sobre bingo, né? Que é muita hipocrisia. Liberarem as bets e proibirem os bingos. Cara, bingo. Não que eu seja a favor do bingo, mas assim, o bingo pelo menos tinha uma questão de comunidade. Os idosos adoravam ir para os bingos, né? Eu lembro que os bingos do centro aqui de BH ficavam lotados de idosos, eles iam para lá e apostavam nas cartelas, e tinha outras atividades lá também, né? Formava mesmo uma comunidade, tinha o tempo do bingo. Claro que tinha gente que ficava lá o dia inteiro. Não, e tinha gente que perdia apartamento também, enfim, tinha. Mas o ponto central pra mim aí, que você trouxe, é a questão do anonimato. Uhum. E eu tava vendo até, eu não trouxe esses números aqui não, mas eu tava lendo a respeito do quanto do Bolsa Família que está sendo alocado no jogo de apostas online, né? Pessoas que dependem de Bolsa Família usando parte desse dinheiro para apostar. Então, assim, pessoas que dependem daquele dinheiro para comer. Não, e o pior que é o seguinte, é muito diferente alguém que aposta por diversão de alguém que vê nisso a oportunidade de ganhar dinheiro. Por exemplo, eu não aposto nisso, não aposto não. Mas, sei lá, vamos supor que vai ter um Cruzeiro e Atlético. Aí eu, sei lá, se eu fosse um jogador, um atleticano mais ferrenho, mais atleticano ainda, você vai ver, vou postar que o Hulk vai fazer um gol, vai ser 1-0, ou seja, aí eu consigo isso, vou poder usar isso de zoeira depois, ou seja, eu tô apostando num jogo de futebol como um evento único para poder zoar, para poder divertir. Só que as pessoas que apostam frequentemente estão vendo como fazer uma nova fonte de renda. Não façam isso. Não apostem, tá? Faz bolão entre seus amigos. Não entra nessa de, eu vou jogar só por um mero prazer ali, um entretenimento e tal, porque, olha, você não sabe se você vai viciar nesse trem. E a gente tem evidência de que o vício, grande componente dele é genético. Pois é. A gente sabe isso tinham pesquisas nos anos 50, 60, envolvendo ratos. Eles perceberam que tinham certos ratos que viciavam mais em droga. Aí que eles pegaram esses ratos que viciavam mais e começaram a fazer cruzamento entre eles. Até que eles tiveram uma linhagem de ratos que viciava muito mais facilmente. Bastava uma dosezinha, pá. E já estava muito mais viciado que os outros. Ou seja, tem um componente genético aí. Não é só uma questão de caráter. Uhum. Exemplo. Pessoas que têm transtorno de déficit de atenção, em geral, têm mais impulsividade. Uhum. Essa impulsividade, estatisticamente, torna quem tem TDAH mais suscetível a cometer riscos. Uhum. O que acaba tornando eles mais suscetíveis a abuso de substância, mais suscetível aos jogos. Aos jogos online. A gente costuma chamar na psicologia de jogo patológico, que é esse vício, né, nos jogos. Mas o fato é que a gente tem que entender que será que vale a pena arriscar? Não arrisca não, gente. Sério, não arrisca não. Aqui nós somos completamente contra bets, né? Se é que a gente pode falar assim. Eu me posiciono absolutamente contra esses joguinhos online. Eu acho que isso tinha que acabar, né? É o que você falou ali no início. A tentativa de legalização, por mais que surjam as legislações de modo que tentem tornar isso mais limpinho, né? Não tem como. Não tem como. Eu vi dados também de não sei quantos bilhões que estão sendo tirados do varejo para ir para esses jogos, né? Então, a gente está caminhando o quê? Para uma quebra do Estado? Não é exagero a gente pensar isso, não. Daqui a uns anos, que isso pode levar à ruína das pessoas, gente que está endividada e pegando empréstimo, perdendo casa, perdendo a vida,
né? Com essas coisas. Pra que você vai arriscar? Você não sabe se você tem esse componente de vício aí. Fala, eu tô entrando, tô jogando só um pouquinho, deixa eu ver, é só um entretenimento e tal. Não, sabe? E o pior se que o anonimato é um problema grave. É um problema grave. Exatamente. Porque se você percebe que a pessoa tá fumando demais, tá bebendo demais, dá um jeito aí, tá bebendo muito, tá comendo muito, tá, enfim, fazendo alguma coisa assim do tipo, as pessoas falam a respeito. Agora a Bet não. O cara tá queimando, eu vi gente aí que queimou milhares de reais de herança, ganhou herança. Pois é, queimou a herança toda. Não é igual você jogar na loteria, não mesmo. Bom, e falando aqui sobre as questões legais, né? Muita gente pergunta se esses jogos de bets e apostas online, tigrinho e tal, se é considerado jogo de azar ou não. Você trouxe bem aqui pra gente essa definição, né, de jogo de habilidade e jogo de azar. A nossa legislação, ela tem a Lei de Contravenções Penais, que fala dessa definição do que é o jogo de azar. Eu vou ler aqui para vocês. Lá no artigo 50, no parágrafo 3º, fala pra gente o seguinte: consideram-se jogos de azar, na linha A, o jogo em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente da sorte, né, que nós falamos aqui. B, as apostas sobre corrida de cavalos fora de hipódromo ou de local onde sejam autorizadas. Olha que interessante isso. Então, você vê aqui claramente que a definição de jogo de azar é só aquilo que é pertinente para o legislador. Porque imagina, vai virar jogo de azar se não for postar no cavalo no hipódromo. Se eu estiver fora do hipódromo, já virou jogo de azar. Ou seja, é um exercício de habilidade se eu tô lá do hipódromo. Justamente. É muita hipocrisia. Muito. E a letra C. As apostas sobre qualquer outra competição esportiva. E entra, né, coloca qualquer outra competição esportiva. Mas, né, aqui, considerando que entrem apenas, exclusivamente no quesito sorte, né? Então é o seguinte, as bets não entraram em jogo de azar por uma questão de zona cinzenta, né? Colocaram como apostas de cota fixa, que, ao meu ver, claramente é jogo de azar, sim, mas pelo fato de a pessoa saber quanto que ela pode ganhar e por depender de um fator externo, colocou-se que não é um jogo de azar. Mas, né, enfim, sabemos que isso aí é meramente uma questão de canetada. E nós tivemos agora, né, recentemente, a CPI das bets, né? Todo mundo acompanhou aí Virgínia, né, e os demais influenciadores, aquele rico, como é que é o sobrenome dele? Aquele que ganhou a fazenda? Não faço Esqueci o nome dele. Bom, mas então, a CPI para que serve? Também é algo que muita gente pergunta, né? A CPI, ela tem um poder de polícia? Como que funciona essa investigação feita pela CPI? Ela é feita pelo Legislativo, né? O Legislativo, ele vai ter a competência tanto de legislar quanto de fiscalizar. E o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, traz para a gente o conceito da CPI, que são as comissões parlamentares de inquérito. E diz o seguinte na nossa Constituição: as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros. Então, veja, basta que 1/3 de seus membros, né, peça a instauração da CPI, para apuração de um fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Então, não pode, por exemplo, abrir uma CPI para tratar da corrupção do Brasil. Não pode, porque é algo muito, muito amplo. Tem que ser um fato certo e determinado, né? E por um prazo certo. E aí, qual que foi o objetivo da CPI das bets? Investigar os crimes correlatos às casas de apostas online, porque, basicamente, as bets em si, elas não são consideradas jogos de azar, porque houve essa regulamentação, né? Se não me engano, teve uma regulamentação em 2018 no governo Temer, mas que não regulamentou totalmente. Depois, em 2023, que houve, de fato, essa regulamentação, e aí que vieram todas essas empresas de bets aí. Se a gente assiste um jogo de futebol atualmente, você olha lá nos estádios, nas propagandas, é só coisa de bet. As camisas dos jogadores, cara, é um negócio, né, assim, patrocínio. 8 bets diferentes no mesmo jogo. É. Uma coisa de doido. Outro dia a gente estava no elevador, indo para uma consulta, você lembra? Tava lá propaganda de bet. É
tudo quanto é lado. E é uma coisa que banaliza, né? A pessoa que vai vendo tudo aquilo ali todo santo dia, ela vai achando, isso é inofensivo. Que mesmo que ela inicialmente não tinha a intenção de jogar, nem nada, essa propaganda está sendo tão massificada, a gente vê essa questão de bet tudo quanto é lado, que as pessoas acabam se deixando influenciar, né? Isso é terrível. E aí, você pega uma pessoa, como você falou, que tem esse gene propenso para o vício, isso pode destroçar famílias, como a gente tem visto aí vários e vários casos, né? Bom, então, como a bet em si não vai ser considerado crime, né? Porque não vai entrar nessa tipificação dos jogos de azar, a CPI ela tem investigado, então, os outros crimes que são correlatos, tipo lavagem de dinheiro, estelionato, associação criminosa, sonegação fiscal, né, dentre outros. E, além disso, ela investiga também as questões abusivas de publicidade, né, que foi aí que ontem, não sei se vocês viram, saiu o relatório final das CPIs, dessa CPI das bets. E Virgínia e Deolane, uma galera aí, rodaram, né, a Virgínia, ela entrou em publicidade enganosa, lá do artigo 67 do Código de Defesa do Consumidor. Esse artigo diz o seguinte, que é fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva, tem pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E também o estelionato, né? O estelionato porque ela usava as contas demo simulando os ganhos em apostas. Ela fingia, na verdade, pra quem não tiver acompanhado, ela fingia que tava apostando. E que tava ganhando. E que tava ganhando. Olha, Sendo que, que na verdade, ganhei. era a conta especial que ganhava sempre pra poder fazer o comercial dela. Pois é. E até no episódio aí que nós gravamos, eu me esqueci qual, a gente até falou, tava bem acontecendo esse depoimento da Virgínia, e nós comentamos aqui sobre ela, que ela tinha se saído muito bem nas perguntas, né, que a Soraya tinha feito para ela, porque eram perguntas de ordem moral, não eram perguntas de ordem jurídica. Exatamente. Né? A Soraya toda hora perguntava para ela, mas você já é milionária, por que você tá anunciando essas bets aí? Né? Transformar a CPI num julgamento moral Não absurdo. faz o menor sentido. Nossa. E na ocasião, eu até defendi a Virgínia aqui, né? Falei assim, não, mas se tá dentro da legalidade, né? Ela pode divulgar o que ela quiser, ela não tá divulgando nada que é ilegal. Até então, a informação que eu tinha era de que ela estava apenas divulgando as bets que eu particularmente acho muito imoral. Você mesmo já teve proposta de divulgar a bet, você lembra? O canal Como a Mente Funciona. Direto você recebia proposta. Já recebeu várias propostas. Quando pegou aquele boom, né, que tava começando. E um negócio louco, por exemplo, as propostas eram tipo de... Pelo menos, pegar um canal tipo Como a Mente Funciona, a gente recebia proposta de tipo 40 mil, 50 mil reais pra um mês de divulgação em 4 vídeos. Uhum. Imagina um canal pequeno igual Só fazer inserções ali, imagina, né? Um Felipe Neto da vida, uma Virgínia da vida. Uhum, sim. Então, eles estão julgando fortuna em influenciador digital. E você nunca aceitou. E jamais aceitaria, porque é uma questão muito imoral. Muito. Eu me lembro quando você começou a receber essas propostas, a gente ficava assim, caramba, né? Que queimação de filme, que coisa horrível. Jamais que você divulgaria esse tipo de coisa, porque não condiz, né, com seus valores e, enfim. Aí, na questão da Virgínia, né, ela estava sendo demandada ali sobre questões morais. Eu, particularmente, acho que ela já é milionária, pra quê que ela ficava divulgando bets, né? Eu acho que não faz sentido, mas quem somos nós para julgar, não é mesmo? Quem somos nós para julgar? Mas agora, no relatório final da CPI, mostrou que o buraco é mais embaixo, porque ela estava fazendo propaganda abusiva e estelionato, né? Induzindo as pessoas, mostrando ali uma conta demo em que ela mostrava ganhando. Olha aqui, gente, ganhei. Opa, pera lá. Então você tá enganando as pessoas. Não, e ela fingindo. Ela fala, adoro esse joguinho. Isso daí é muito pior do que um Galvão Bueno, por exemplo, fazendo propaganda na TV, né? Aquele ator lá, o Cauã Raymond, que fala, jogue com moderação, tá aqui fazendo propaganda das bets, enfim, que eu também acho imoral, mas não é ilegal. Agora, o que ela fez foi, de fato, ilegal. E tem um outro impacto dessas bets que tá impactando a idoneidade dos resultados de jogos. Pois é. Essa é uma treta. Cara, é tão engraçado como que isso acontece, porque
A gente tá falando de jogadores que tem salário de 1, 2, 3 milhões por mês. Eu não tô falando de um cara Uhum. que tá ferrado na vida, não. Pra que divulgar Não, bet? aí Pra detalhe, quê? né? Aí, não é divulgar bet. Pra quê? fraudar a bet. Fraudar, exato, que é Pô, pior só pra ainda. quem não sabe, como que funciona isso? Tem algumas apostas além do resultado. Você pode apostar, o fulano de tal vai ganhar um cartão amarelo. Uhum. Fulano de tal vai ganhar cartão vermelho, vai ser expulso. Fulano de tal vai fazer gol de cabeça, enfim. Coisas do tipo assim. Aí teve o Lucas Paquetá. Ele é um meio-campista, jogou no Flamengo e atualmente joga na Inglaterra. Jogava e espero que nunca mais volte. É né? Porque- famoso esse Paquetá. joga na seleção. Seleção antes tinha o quê? Tinha Ronaldinho Gaúcho. Tinha Ronaldo Fenômeno. Certo? Eu sou da época do Dunga, meu amigo. O Dunga, Hoje isso aqui a gente Romário, Bebeto. tem. Hoje a gente Tafarel. tem Lucas Paquetá. E o Lucas Paquetá, olha o nível da burrice do cara. Com todo respeito, hein? Todo respeito. O salário do cara é de 7 milhões e 800 mil por ano. Você acha que é um bom salário? Ô, De libras. Quê? É de libras. Ele ganha na Inglaterra louco! em Para. torno de mais de 50 milhões de reais por ano. Cara, a ganância é um negócio Mas pra absurdo, ganhar micharia, né? o que ele fez? Ah, Pra você ter uma ideia, ele ganha em torno de R$1 milhão por semana. meu Do Deus. salário do cara. Aí, o que o cara fez? Ele começou a tomar cartão amarelo de forma despropositada em jogo. De forma propósito, esquisita, só na pra... Premier League, que é um campeonato europeu super importante. Aham. E começou a tomar um cartão amarelo. Aí, olha o naipe da burrice. Foram olhar o mapa, quem que tá ganhando dinheiro com essas apostas de cartão amarelo desse cara? Tinha muita gente da ilha de Paquetá. Aí o jogador Paquetá, que eu imagino que venha da ilha de Paquetá, tava tendo um monte de gente ganhando dinheiro no lugar que ele nasceu. Que burro, dá 0 pra ele, hein? Não, e aí já colocaram, inclusive, de outros jogadores também. Cara, Mostrado isso no acaba WhatsApp. com o futebol, Acaba com. Um cara É. desse tem que ser banido. com certeza. Porque é um precedente que se o cara pega só um ano, por exemplo, de pena, Depois volta e Vale fica a por isso pena. mesmo. É, vai não, valer não, a pena não. fazer isso. Acaba com a idoneidade. Uhum. No momento que eu tô assistindo um jogo, torcendo lá pro Hulk fazer gol. Esse ano tá difícil pro Galo, hein? Mas enfim, Tá. torcendo pro Hulk fazer gol. Aí eu descubro que tá tudo combinado previamente. Acabou o forte, acabou o futebol, ué. Acabou o esporte. E aí, na Inglaterra, ele tá sendo julgado. E espero que seja banido Sim. do futebol pra todo o sempre. É, não, pelo amor de Deus. Não, e você vê, depois vazaram mensagens de jogadores assim. O familiar, tô precisando de 10 mil reais aqui e tal. Você me empresta? O cara, tá bom, não sei o quê. Lê que dia aí que você deve ganhar o cartão amarelo, hein? Pode apostar no dia amanhã. Nossa. Vou apostar milão, hein? Tal. O cara fazendo isso E tem ganhar mensagem de WhatsApp e no tudo. WhatsApp. Ai, no grupo da família. O cara recebia mensagem e... Não, isso é terrível. Isso é, assim, a gente tá rindo aqui, mas é um riso de desespero, sabe? Porque é muito ruim. Não tem nada de bom Não tem. nesse não tem. negócio. Tem que acabar. Não, e Sabe? o pior é que não tem nem um elemento social Não. que as drogas psicoativas têm. Em geral, muitas drogas psicoativas vão ter um elemento social, de comunidade. Esse não. O grupo do Zé Droguinha ali, enfim, é isso que tá querendo dizer? Não, por exemplo, você pega, existem drogas que são drogas de abuso que são sociais. O álcool, por exemplo. Álcool, maconha, cigarro. São drogas sociais. Uhum. Cocaína, crack, são drogas individuais que isolam. Uhum. Até mesmo no álcool tem variações. Você vai ter cerveja, é uma droga social. O uísque não costuma ser tão social assim. É verdade. A gente tem drogas que são mais sociais, que as pessoas vão se confraternizar juntos utilizando. Acabei de descobrir que eu sou das drogas sociais. É drogas sociais, É. exatamente. Eu gosto de cerveja, de vinho. Mas enfim, voltando à questão das bets, tem É uma algumas droga muito pior. É muito pior, porque na verdade tem pesquisas que indicam que a região de recompensa do cérebro que é ativada em substâncias psicoativas
São as mesmas que a gente vai ter no jogo patológico. E tem um negócio do jogo patológico que torna ele muito pior. Você até comentou que é aquela sensação do quase ganhar. Mas tem algo mais específico que a gente chama de reforço intermitente. O que é isso? Vou contar da minha experiência com apostas. Fui dar palestra na Hypnothoughts, que é a convenção de hipnose em Las Vegas. Tava eu e o Eric. Aí eu defini, olha, vou gastar $50 aqui no cassino. Cadê? Eu peguei 50, o Eric pegou 50, vamos gastar $50. Foi horrível, porque eu coloquei os 50. Eles evaporaram em 10 minutos, eu fiquei puto, falei, que merda. Não ganhei nada, enfim, fiquei muito puto. Mas o que é o reforço intermitente? Vamos supor que nesses $50, no finalzinho, eu recuperasse 30. Isso vai me dar uma sensação de que eu tô com sorte agora. E eu vou querer apostar de novo para poder recuperar e vou eventualmente colocar um dinheiro extra além dos 50 para poder recuperar. Isso gera o chamado reforço intermitente. O que é reforço intermitente? É algo que inclusive está também nas relações abusivas de relacionamento. É a pessoa ser punida, depois é recompensada. Aí ela é punida, é recompensada. Aquele morde e assopra é o que a gente tem nas apostas. Então, a gente tem o chamado reforço intermitente. A pessoa é recompensada de vez em quando. E esse de vez em quando dá uma sensação na pessoa de que agora eu tô com sorte. Agora o negócio vai dar certo. Agora eu tô com sorte. Enfim. Então, o reforço intermitente é o que torna o chamado jogo patológico, que é o vício, né, em apostas, de forma geral, que está no próprio DSM, tá no DSM, é um vício muito pior, porque você tem a sensação de que, e se eu ganhar agora? A sensação de recuperar o dinheiro, mas e se eu ganhar agora? E se eu ganhar agora, não existe para nenhuma substância psicoativa. Você não fica com essa sensação de e se eu ganhar agora? E aí a gente tem um elemento extra que torna as apostas online piores, que é as chamadas pistas de consumo da substância psicoativa. O que são essas pistas? A gente tem pesquisa que indica que o que faz realmente a pessoa ter o chamado craving, que é a fissura para poder apostar, que a gente vai ter dois elementos, né? A gente vai ter o prazer e vai ter o craving, que é essa fissura. Essa fissura, inicialmente, ela está ligada ao consumo da droga. Mas depois ela começa a ficar associada com elementos ambientais que indicam que vai ter droga. Teve uma pesquisa envolvendo um macaco. O macaco estava lá e colocaram no cérebro dele, identificando quando que a região de prazer do cérebro, de recompensa, ia ser ativada. Aí, do nada, jogaram um suco muito gostoso nele. Aí a região de prazer foi ativada e ficou felizão e tomou o suco. Só que começaram a mudar uma coisa. Deixava ele numa sala escura, acendia uma luz e assim que acendia, na sequência, logo depois, jogava o suco. Foram percebendo que, inicialmente, a região de recompensa era ativada quando ele tinha contato com o suco. Só que tem um deslocamento que, com o passar do tempo, a luz começou a fazer isso. Ele foi associando com a luz. Foi associando com a luz. E, quando o cara tá viciado em aposta online, essas pistas, a gente chama de cues em inglês, esses gatilhos, colocando assim, que lembram o vício, estão em toda a internet. Não, o cara recebe notificações no celular. O tempo Imagina. todo. O cara vai mexer, vai ver novela, vai estar bet, vai ver o jogo do time dele, vai estar com bet. Ou seja, o incentivo para a pessoa consumir É a luz do macaco. é a luz do macaco, exatamente. É o tempo todo tá ativando isso. Não, é terrível. Olha, tem que acabar esse negócio. Não, e muito me admira o governo não ter feito algo para impedir isso. Foi um lobby muito poderoso. Muito. Pra você ter uma ideia, eu estava pesquisando os dados, são mais de 4.000 sites de apostas. Não imaginava que era tanto assim, não. E os legalizados, que entraram aí nessa leva de 2023 para frente, são em torno de 180, alguma coisa assim. Que ainda é muito. Que ainda é muito.
Mas, assim, a questão da legalização é porque eles passaram pelos critérios do governo, que é ter uma sede aqui no Brasil, ter o domínio registrado .bet, e tem uma outra lá que acho que é uma questão da porcentagem que se paga de tributos lá, enfim. Mas tem, imagina, de 100 e alguma coisa, que são os legalizados, para estes tem mais milhares que não são legalizados. E eu digo outra coisa aqui. A Anatel tá querendo proibir aquelas... Aliás, vai proibir aquelas caixa box de TV a cabo pirata. Ah, tá, é liberador de canais É lá. liberador de canal porque o cara pega pela internet. Como que eles vão proibir isso no Brasil? Simples. Vão fazer tipo o VPN. Eles vão simplesmente bloquear o acesso ao site. Uhum. O governo consegue, em 24 horas, bloquear os sites. Com certeza. Ele consegue simplesmente Uhum. pegar... Vira e mexe, a gente vê aí, ó, site de pirataria de filme, Uhum. que não dá pra acessar, aí tem que usar um VPN, não sei o quê. Não consegue remover o site da internet. É. Mas você consegue remover o acesso do Brasil, sim. É, porque aí pro cara acessar, ele vai ter que usar um VPN e tal, vai ter um dificultador ali. Não, e detalhe, o VPN é um negócio sofisticado, É. que envolve pagar, sei lá, R$100 por mês. E proibindo não vai ter esse tanto de publicidade aí esfregando na cara das pessoas o tempo inteiro também. Não, Ao perfeito. proibir. Não, o que eu quero deixar claro nem é isso. Pegando esses não legais, Ah, tá. vamos supor que a gente quer ficar só com os legalizados. Uhum. O governo tinha condição de 24 horas, você tem uma lista de mais de 4 mil sites, Sim. não é bloquear todos, mas esses 4 mil ele conseguiria bloquear. Uhum. Mas não tem vontade política. Pois é. Não tem vontade política. Claro que o melhor seria proibir tudo. Tá, mas então vamos proibir esses ilegais, então. Uhum. Mas não existe vontade política. Porque se tivesse vontade política, e essa é uma palavra horrível, né? Porque a política devia ser para esse fim. É. Sim. Mas se eles têm uma lista de site, eles conseguiriam, inclusive, adicionar sites a serem bloqueados para ser acessados. Porque a nossa internet, ela vem toda da Embratel. A Embratel consegue selecionar sites que vão ser proibidos no Brasil. Ela consegue fazer isso facilmente. Sim. Então, se não proibiu e bloqueou esses que não estão regulamentados, foi porque o governo não tem interesse. É claro. Agora, bloquear o Zé Dascov, que comprou uma TV Box pra ver site Pra ver de TV a canal cabo. liberado. Não, isso aí não pode, não. Tá, mas o impacto social e socioeconômico das bets é muito pior. Com certeza. E não tem vontade política nenhuma pra resolver isso. Não, não tem. E eu acho que só vai ter essa vontade política na hora que essa bolha estourar. E corre um risco. Um sério risco. Se você olha os rankings de países que mais apostam O Brasil acho que é o terceiro. online, o Brasil já tá entre os maiores apostadores. Perde para Estados Unidos e tem outro. Isso assim, dados do ano passado, já deve ter atualizado, né? Ainda mais. Se pá, o Brasil já até passou na frente Não, depois da legalização mesmo. Não, e tem uma treta enorme que o Brasil, culturalmente, é muito ligado à internet. É. Porque a Europa, você pega países, por exemplo, como a França, o francês médio Nem tem rede social. não tem esse negócio de rede social, o italiano médio não é igual o brasileiro, que fica por dentro de tudo. E Isso quando muito tem também, americano. é mais. É um uso muito controlado. É muito mais discreto. Pra você ter uma ideia, o francês médio, o italiano médio, tem telefone fixo pra ligar. Manda SMS. Manda SMS, enfim, não é igual a gente que tá totalmente inserido nessa cultura de internet. Então, pelo fato do Brasil estar tão inserido, eu acho que o futuro envolvendo essas bets é cada vez pior mesmo. Então. Né? A gente Só reclamamos. Só reclamamos. Chegamos ao final do nosso episódio. Se você acha que deve ser legalizado, enfim, deixa aí no comentário sua opinião errada. Sua opinião errada, é isso aí. E a gente é contra mesmo. Essa porcaria tem que acabar. E é isso aí. É isso aí. Quer sugerir novos temas? Deixa aí nos comentários. E não jogue. Nem com moderação. Mexe com isso não. Você Isso. quer apostar sobre o seu time? Faz um bolão entre seus amigos. Ainda fica 10% pro boleiro. Fica 10% pro boleiro. Eu acho justo o boleiro receber bem 10%. mais justo, bem mais justo. É isso aí. Bom, então, até a próxima, pessoal. E fiquem ligados aqui no Delisla Cast. Valeu, até mais.